Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Mentes Médicas, o podcast do Veste ao Consultório. Aqui é o momento de você que está aí nos assistindo realizar sonhos. Eu estou com duas pessoas na minha frente que serão os anfitriões deste podcast. Eu estou aqui como uma mera coadjuvante hoje, mas para apresentar essas duas pessoas que são brilhantes, incríveis e que podem realizar o seu sonho. Eu tenho certeza. Na minha frente, Ramon Siqueira e Carol Borgo. Sejam muito bem-vindos. E primeiro eu quero agradecer, porque eu me sinto muito honrada em participar do nosso primeiro episódio dos Mentes Médicas Podcast. Sejam muito bem-vindos ao projeto de vocês. Obrigada. Muito obrigado, a honra é toda nossa ter você aqui introduzindo esse projeto. Nossa, é um ótimo começo, uma ótima forma de dar esse start. Que coisa linda, e olha só, eu sou mãe de uma pessoinha que sonha em ser médica e está estudando para isso, e quando eu comecei a acompanhar o trabalho de vocês, me veio a cabeça assim, gente, quem são eles? De onde eles vieram, para onde eles estão indo, o que eles comem, como pode uma pessoa gostar de química, matemática e física? Como vivem? Como vivem, onde vive, de onde vieram. E eu acredito que isso pode ser também a dúvida das pessoas que estão nos assistindo agora, dos seus alunos, dos futuros alunos e dos pais também. Então, por favor, comecem se apresentando. Vamos dar honra primeiro para a Carol, para a nossa anfitriã também, uma das anfitriãs do Mentes Médicas. Perfeito. Bom, meu nome, na verdade, é Caroline Martins Borgo, né? A minha história com a educação, ela começou lá em 2011, né? Na verdade, eu fiz faculdade de bioquímica. Eu nunca sonhei em ser professora, muito pelo contrário. Eu lembro que eu olhava meus professores e eu falava, gente, quem escolhe essa profissão? E aí eu fiz uma prova de transferência, eu transferi para a Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e nessa prova de transferência uma prima me pediu uma aula particular, ela falou, eu estou com dificuldade em bioquímica, me ajuda, eu fazia bioquímica em Viçosa. Aí eu falei, claro, vem aqui em casa e tal, e eu ajudei. E ela saiu da aula assim, ela falou, Carol, você tem que dar aula. Eu falei, aula? Ela falou, Ela falou, nossa, você tem que dar aula, sua didática é muito boa. Eu estou com uns amigos que estão com muita dificuldade em bioquímica, eu vou passar seu contato para eles. E foi aí que eu comecei. Eu comecei na aula particular. Acho que um grande diferencial é que eu sempre lidei com a aula particular como um trabalho. Né? Nunca foi um extra, nunca foi nada disso. Meu nome foi crescendo entre os próprios alunos. A princípio eram alunos de medicina veterinária da UVV. O nome foi crescendo entre eles, foi passando, e aí eu fui pedir um livro emprestado na escola que eu estudei minha vida toda. E eles falaram assim, nossa, Carol, você sempre se destacou em química. Não, você tem que dar aula de química, não de bioquímica. Vou botar seu nome aqui para você... Os pais sempre procuram, né? Os alunos têm muita dificuldade em química, os pais sempre procuram. Vou botar seu nome aí. Falei, tudo bem, mas eu não acreditei que ia dar em nada. E aí, daqui a pouco começou. Telefone tocando, procurando aula, e aí eu fui seguindo para esse ramo da aula particular. Eu estava fazendo graduação de farmácia, né? Eu já me formei farmacêutica sabendo que eu seria professora. Olha isso. É um dom, né? Muito bom. Já passou a ser o meu objetivo de vida, assim. Estou formando farmacêutica, mas eu quero dar aula. E aí eu continuei nesse ritmo até que eu cheguei num limite de alunos, né? Eu cheguei a trabalhar como farmacêutica, eu trabalhei 4 anos como farmacêutica, mas nunca abandonei a aula, eu sempre continuei dando aula. Até que eu cheguei num limite de alunos e o meu cunhado, ele falava assim, ele é do digital e ele falava, abre um curso. Eu falei, não, quem vai querer ter aula comigo? Curso, Instagram, né? Ele fez meu Instagram, ele que fazia tudo no meu Instagram, né? Não era eu. Eu falei, não vai dar nada. Eu sei que ele me perturbou tanto as ideias que eu falei, olha, eu vou abrir só para te provar que vai dar errado. Gente, que bom, né, que você quis provar que ia dar errado. E aí eu abri o curso e eu fiz 21 vendas. Gente, já na abertura. Eu queria fazer 2, meu objetivo era fazer 2. Eu fiz 21 vendas e foi assim, foi um susto, né? Eu falei, nossa... O que eu vou fazer com esse monte de aluno? Exatamente. Eu trabalhei muito, até quando eu fiz o lançamento do curso, eu falei, não, eu realmente não posso abrir mais nada, eu preciso me estruturar para continuar.
Só que os próprios alunos do curso, eles começaram a pedir para estudar comigo. Tá, mas e cadê o curso semestral? Cadê o curso anual? A gente quer continuar com você. Indicando, né? Exatamente. Até porque essa galerinha, assim, tudo... Esse rádio corredor deles é muito forte, Exatamente. né? É um negócio muito forte. E aí foi nascendo. Nasceu Carol Borgo dessa brincadeira de que não vai dar certo. As coisas foram crescendo. Comecei com 20 alunos e foi só aumentando, graças a Deus. Graças a Deus. E o nome é tão forte que a minha filha... Eu tô entrando nesse meio, nesse mundo agora, né? E a minha filha, nossa, que moral, mãe, o Ramon e a Carol te seguem. Eu falei, deixa eu ver, olha isso, que interessante. E realmente bom. O rádio corredor desses adolescentes aí, dessas pessoas, porque o sonho é muito latente, né? Sim. E o Ramon, gente, oh meu Deus. Gente, se você pegasse em qualquer momento da minha vida escolar o meu boletim e torcesse, ia pingar sangue de tanta nota vermelha. Inclusive em matemática? Inclusive em matemática. Eu quase reprovei em matemática 2 vezes. Deus. A última coisa que eu imaginei é que eu fosse me tornar professor de matemática. Olha isso. Eu já ouvi, Ramon, uma vez em um curso que eu fiz, que sua maior dor é seu maior propósito. Eu acho que foi bem por aí. Assim, eu gosto de exatas, eu sempre tive o perfil de exatas, só que o fato é que eu estudei em 18 escolas diferentes ao longo do ensino fundamental e médio. Mas por quê? Você mudava de cidade? Isso, o meu pai ele trabalha na Justiça Federal, e aí na época ele estava acompanhando um juiz. Aí sempre que esse juiz mudava de cidade, ele solicitava o meu pai. Aí a gente foi mudava bom pra de... você? Não, foi péssimo. Porque eu perdi muito conteúdo. Eu saía de uma escola, ia para outra, ficava lacunas de aprendizado ali, e tinha escola que não mandava o boletim, ia faltando nota. Então os professores estavam sempre dando um jeitinho de me ajudar a recuperar a nota. Sim. E aí, apesar das notas vermelhas, eu sempre fui muito carinhoso com todo mundo, muito educado, então os professores gostavam de mim. E aí eles me ajudavam no final do ano. O que também foi péssimo, porque estava passando sem saber nada. Eu sei disso. Olha só, na minha época de escola, meu sonho era ganhar um cachorro. Aí o meu pai falou, minha nota em matemática era péssima. Aí o meu pai falou assim, se você tirar uma nota boa em matemática, eu te dou esse cachorro. Aí eu cheguei para a professora e falei, professora, realizar o meu sonho só depende de você. Eu falei, eu lembro, era pequenininha. Assim, devia ter uns 13 anos. Só depende de você, professora. Meu pai falou que se eu tirar uma nota boa, ele me dá um cachorro. Aí ela ela falou, não, então senta aqui na minha frente. Aí ela virou a prova e eu passei. Aí meu pai, como? De nota péssima, você tirar 10 da prova. E ela me ajudou. Aí anos depois, veio minha filha, não sabendo nada de matemática. E vira e falei, filha, não se preocupa, você vai se dar muito bem nessa prova, eu vou te ajudar. Eu fui ajudar. Foi a única vez que ela tirou uma nota 0,5 em matemática. Eu olhei assim e falei, mas muito bom. Eu achei que eu estava te ensinando. Muito bom, nota 0. 0,05. Nota dó. Você nunca tirou uma nota 0,25, sei lá. Sacanagem. Meu Deus do céu, que horror. O que eu fiz? Aí eu procurei um professor particular. Mas assim, eu admiro muito vocês, porque realmente é uma das áreas que causam mais medo nas pessoas, né? Me fala um pouquinho, você nasceu com essa vontade, depois desses 0, espremer o seu currículo, seu boletim sai sangue. Você sonhou um dia eu vou dar certo em matemática? Então, eu vou te contar como que aconteceu comigo. Diferente de você que estava correndo atrás do cachorro, eu tinha um cachorro correndo atrás de mim. Ah, entendi. Eu terminei o ensino médio desse jeito que eu te falei, sendo empurrado, ou seja, perdi muito conteúdo. E aí veio o vestibular, que é o primeiro problema de verdade na vida do adolescente, né? Problema da vida adulta, achando que ia dar certo, porque no final as coisas sempre dão certo. E não, o vestibular falou, cara, se você não atingir a nota de corte, você não vai passar. Eu não passei na primeira, na segunda, nem na terceira tentativa de fazer o vestibular. E era qual curso? Eu estava tentando engenharia na UFES. Aí, o que acontece? Um dos meus professores, que gostava muito de mim, contou uma mentira para o dono de um cursinho. Ele falou que eu era o cara que tinha o perfil para tirar o primeiro lugar geral, que ia ser o melhor aluno dele, que era para ele me dar uma bolsa que era garantido. Eu nunca tinha passado nem da primeira fase. Que responsabilidade. E aí ele foi lá e me deu essa bolsa. Eu, caramba, consegui uma bolsa, que legal. Contar para as pessoas que eu tenho uma bolsa. Era muito legal isso. Só que eu não sabia que essa bolsa estava atrelado a uma monitoria. E aí no primeiro dia de aula, quando foi fazer a apresentação do curso, naquela sala de pré-veste que tinha, sei lá, 150 pessoas, o dono do cursinho apresentando como funcionava tudo, ele falou, inclusive o monitor de matemática e física
é o Ramon. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só perguntar pra ele. Socorro! Aham. Cara, eu Como fiquei resolve esse tremendo, assim. Nossa, eu suava frio. E meu coração parecia que era o bumbo de uma bateria batendo. Você tinha que idade? Eu tinha 17. Eu fiz 18 no dia do vestibular, no dia da prova. Meu Deus. Aí tive que levantar, dar um oi pra galera ali, olhar pra cara de todo mundo, sabendo que todo mundo ia vir tirar dúvida de matemática comigo. E eu fui pra casa desesperado. Imagina. Aí naquele dia, naquela semana, faltava uma semana pro carnaval, ia ter mais uma semana de folga que era o carnaval. Então tinha 2 semanas para poder recuperar o prejuízo de uma vida. Sim. Só que eu estava tão desesperado que eu comecei a estudar todo o material de um semestre inteiro em 2 semanas. Eu fiz todos os exercícios, literalmente. Você organizou isso? Você começou por exercício? Fui fazendo, o que eu não conseguia, eu pedi ajuda para os meus colegas, para os meus tios, qualquer pessoa que eu achava que podia me ajudar a resolver uma questão de matemática, chegava assim, hein, você pode fazer uma questão de matemática comigo? E aí eu consegui dar conta de fazer todo o material. E, cara, quando as pessoas começaram a tirar dúvida comigo, era uma dúvida que eu tinha tido há muito pouco tempo atrás, então eu conseguia ensinar. E aí eu fui falando, cara, isso é muito legal. Eu comecei a perceber que era apaixonante estar naquela posição de alguém que está ensinando alguma coisa. E aquilo foi organizando o meu pensamento. E aí, naquele semestre, eu passei no vestibular. Não foi em primeiro lugar, mas passei, assim, muito bem colocado. Sim. E parece que acontece um desbloqueio, né? Porque, olha, eu vou contar aqui, assim, um relato brevezinho de uma mãe. Que a Gardenia entrou no curso de matemática com o Ramon sem saber praticamente nada de matemática. Do nada, ela fala, mãe, parece um passo de mágica. Tô acertando tudo. Mãe, o que está acontecendo? Mas eu acho é um que desbloqueio, Carol? quando o aluno ele se conecta com o professor, Total. é isso. Desbloqueia. Desbloqueia. Eu conheço vários alunos que são totalmente bloqueados em química e vêm de uma fase assim, eu não gosto do meu professor, eu não gosto da forma como ele explica, eu não gosto da pessoa, né? Às vezes a gente tem essa situação. E às vezes ele encontra um professor que ele fala, nossa, eu me identifiquei, eu gosto da forma como ela fala, eu gosto da forma como ele conduz a aula, eu gosto... Então, eu acredito muito na conexão do aluno com o professor. Eu acho que é nesse momento que o aluno, ele desbloqueia. Não é que fica fácil. É que ele fala, ok, tem alguém que vai me acompanhar, tem alguém que vai seguir esse curso comigo. Total. Acho que faz muita diferença essa conexão. Muita, mais faz do que a muita didática, Isso aí. perfil técnico do professor e tudo mais. Sim. E esse bloqueio, ele acontece no ensino médio, normalmente? A química, sim, porque Sim. a química normalmente ela aparece no 9º ano, né? Algumas escolas aparecem antes, mas é bem superficial, assim. Então, normalmente sim, mas eu vejo isso com todas as matérias. Então, eu vejo isso com matemática, que é desde do inicial, eu vejo isso com Total. português, eu vejo isso com... Eu tenho as minhas professoras do coração, né? Aquelas que você... Eu amo todos os meus professores, mas sempre tem um que te desperta alguma coisa, sempre tem um que te faz... Nossa, isso aqui ficou mais leve, isso aqui ficou mais legal, isso aqui, né? Eu acredito muito nessa conexão, assim. E a matéria, química, física e matemática, elas andam muito juntas, não tem como Total. dissociar esse perfil, né? Inclusive, eu estava fazendo um levantamento estatístico, analisando a correlação de cada matéria, as notas que os alunos tiravam em cada matéria com o resultado desses alunos no vestibular da EMESCAN. Sim. Eu tenho esse histórico de notas, estava fazendo esse levantamento, e eu achava que, por exemplo, biologia ia ser a matéria que ia ter a maior correlação Sim. com Aprovação. com a aprovação. Ou seja, a pessoa que tira a maior nota em biologia, ela vai ficar entre os primeiros colocados no vestibular. Sim. Isso não é necessariamente verdade, porque tem muita gente que, inclusive, às vezes é muito bom em biologia, mas acaba não conseguindo nota no restante das matérias e fica lá embaixo. Sim. A maior correlação que existe entre a nota final da pessoa e a nota em uma disciplina é da química. A química, olha que importante. E quando você olha a correlação da química com as outras matérias, a química vem suportada pela matemática e física. Exatamente. Ou seja, as pessoas que são muito boas em matemática e física, em geral, elas conseguem ficar muito boas em química. E as pessoas que são muito boas em química, em geral, elas vão muito bem no vestibular como um todo. Olha isso, então Exatamente. nós estamos... Eu falei com vocês que eu estava aqui diante da aprovação em medicina, gente. Vocês não levam sério, estou falando isso sério mesmo. E quando eu fui... A Gardenia fez o vestibular, a primeira tentativa, e acho que foi para o aniversário, não sei o quê. E a mãe assim, né, roendo os dedos, eu falei. Aí ela, mãe, saiu o gabarito, eu estou com medo de olhar. Aí, você acha que eu devo corrigir a prova? Quando ela falou isso, eu já tinha corrigido. Acontece muito, com frequência. Eu já tinha feito tudo e eu falei, ai meu Deus do céu. E eu vi que ela foi acertando.
quando chegou em Química, Matemática e Física, a menina falava, gente... Existe uma correlação muito grande. Eu percebo isso nos meus alunos, assim. O aluno que chega para mim, eu tenho facilidade em matemática, normalmente eu consigo desenvolver ele com muita facilidade em química. O aluno que chega para mim, eu tenho muita dificuldade em matemática, normalmente eu tenho muita dificuldade de desenvolver ele em química. A correlação é bem... Como que funciona o cérebro em relação a estudo, sabe? Quando a gente vê aqui no nosso logomarca de Mentes Médicas, como funciona a matemática, a física e a química dentro de um cérebro de um ser humano, professores? Vocês conseguem me falar isso? Cara, eu acho que aprender matemática pode ser tão viciante, matemática, física e química, qualquer disciplina de exatas, pode ser tão viciante quanto jogar videogame. Porque o que você está fazendo ali, na verdade, é resolver desafios. É muito comum você ver pessoas viciadas em resolver sudoku, palavra cruzada. Sim. E essas matérias é a mesma coisa. Só que eu acho que a gente está o tempo todo tentando ou perseguir o prazer ou se afastar da dor. Então, se você consegue nivelar o nível de dificuldade daquilo com o seu nível de jogo, e você consegue fazer os exercícios, você vai se sentir motivado e vai querer fazer mais exercícios por mais tempo. Olha. Agora, se você chega na primeira questão de uma lista e já toma uma voadora no peito, aquilo vai representar uma dor, então você vai querer se afastar daquilo. Vai querer deixar para depois, começa a procrastinar e quando você vê a matéria já está acumulada, não dá mais tempo de correr atrás. Então, eu acho que só da pessoa ajustar o nível de dificuldade com o nível de jogo dela, isso já faz toda a diferença. Isso faz total sentido, total sentido. A minha metodologia, né, eu falo para os meninos, vocês precisam subir escadinhas, vocês precisam subir degraus. Não adianta você chegar, eu tenho dificuldade em química, eu vou aprender estequiometria, que é um conteúdo que a maioria odeia, mas eu vou começar fazendo os exercícios da prova da EMESCAM. Vai se frustrar, porque não são exercícios fáceis, né? Agora, quando o aluno, ele começa, sobe o degrau, começa nos mais fáceis, nos exercícios que vão fixando o conteúdo e tal, e ele começa a subir, quando ele nem vê, ele já está lá nos exercícios da EMESCAM fazendo. E o cérebro, ele dá esse retorno, né? Você está indo, você está conseguindo, porque realmente, quando você pega um exercício e fala, nossa, eu não consigo nem começar, aquilo te frustra, né? Eu estou demorando 40 minutos para fazer um exercício, né? Eu tenho 4 minutos na prova para fazer, 3 minutos e meio. Isso frustra muito um aluno. É a média de questão que o aluno tem, mas tem como falar essa métrica? Assim, mais ou menos, é muito difícil ser menos, né? Média de questões que a pessoa precisa acertar? Não, média de tempo. por questão. Eu brinco com os meus alunos que a Multifix é 1 minuto. Ah, tá. Entendi. Mas assim, Pensando na prova daqui de Vitória e Cachoeiro, que tem a segunda fase. Isso aí. Pensando na prova daqui, porque estrategicamente o objetivo não é não é um objetivo, entendeu? Então, eles têm que gastar o menor tempo possível para seguir. Para ir para as discursivas, que é onde está o peso maior da prova, né? Então, eu brinco, mas é real. Você tem que gastar 1 minuto, 2 no máximo ali por questão para você fazer. O VV e MESCAM dá uma média de 3 minutos por questão. Olha isso. Tanto tá sendo até um desafio e bem interessante para mim, para eu conversar aqui com vocês, porque... as confidências. Quero saber, conte tudo. Meu sonho era ser jornalista quando era pequenininha, mas eu morava numa cidade que não tinha jornalismo. Então, que eu gosto muito de ler, era direito. Então, vamos fazer direito. Mas, na verdade, mesmo, no fundo do coração, eu fugi de todas as faculdades que tinha, química, física e matemática. Acontece. Quando eu cheguei na matéria de direito às sucessões, que tinha um monte de conta lá, que o herdeiro vai ficar com não sei o que, eu falei, me enganaram muito. Então, é muito interessante estar diante de 2 profissionais que são referência nesse assunto. E assim, eu estou desbloqueando, daqui a pouco eu vou sair, acabar essa gravação, que eu vou querer me receber uma matéria de matemática. É muito interessante. E como foi que vocês decidiram focar em vestibular de medicina e nas particulares, que hoje é o foco de vocês, não é isso? Essa história é bem legal também, né? Como que a gente começou nesse mercado aqui de vestibulares de medicina do Espírito Santo, né? Sim. Que é bem específico. A gente está com planos, inclusive, agora de começar a trabalhar conteúdos, incluindo outras faculdades também. Mas a gente começou focando no UVV, MESCAM, Multivix e UNESC. E como que isso aconteceu? Eu trabalhava com aulas particulares, atendia aluno de todos os perfis, ensino fundamental, médio, vestibulandos, concurseiros. Então, era bem
bem diversificado. E aí uma médica entrou em contato comigo, médica mesmo, já formada. Eu adoro essa história. Você conhece a história? E ela falou que ela ia prestar um concurso dentro da medicina que ia cair matemática. E aí ela contratou as minhas aulas particulares. E aí, cara, eu fiquei um pouco ansioso, né, cara? Eu vou atender uma médica, é diferente de atender os alunos do ensino médio, fundamental, que eu estava acostumado. Aí quando ela mandou para mim o edital, eu fiz um levantamento completo do edital dela, todo o conteúdo que ela ia precisar estudar, montei todo o cronograma. E aí quando ela sentou comigo para poder fazer a primeira aula, que eu mostrei para ela aquilo assim, olha, o que eu já preparei, ela, não, Ramon, não é nada disso não. Eu não quero virar professora de matemática não. Eu só quero passar nessa prova aqui. E aí ela me entregou um envelope com as provas impressas. E aí eu comecei a olhar para as provas, ela falou, você vai me ensinar a resolver essas questões e depois a gente vai selecionar algumas questões no seu material didático, no livro que você tiver, parecida com essas para eu poder treinar. Sim. Naquele primeiro momento, eu não concordei muito com isso, mas beleza, vamos fazer. Aí fui lá, ensinei ela a resolver aquelas questões, peguei questões parecidas para ela poder treinar e ponto. Ela ficou em primeiro lugar geral no concurso. E só tinha uma vaga, ela passou. A vaga era dela. A vaga foi dela. É claro que ali não foi assim, nossa, as aulas do Ramon garantiram o primeiro lugar dela. Não, ela já veio pronta porque ela precisava. Né? Uma pessoa que já estava... Ela já tinha o perfil de alguém que ia ficar em primeiro lugar geral. Então, o que eu aprendi com aquilo ali? Fazer provas antigas é o poder. Sim. E aí eu comecei a falar aquilo com os meus alunos que eram vestibulandos. E eles falavam comigo, mas Ramon, a gente não encontra essas provas em lugar nenhum. Já procurei a internet inteira, no site das faculdades, apostila, nada. E aí eu tomei aquilo como um desafio pessoal. Eu comecei a tentar encontrar o máximo de provas que eu conseguisse, tanto na internet, literalmente vasculhando a internet, conectando alunos, que às vezes um aluno tinha uma apostila que tinha uma questão de uma faculdade com outro que tinha da outra matéria. Algumas provas eu precisei digitar do zero. E aí eu montei um drive de provas Genial. com todas as provas dos vestibulares da UVV, Mescam, Multivix e Unesc. E aí eu compartilhei isso na internet. Não tinha, assim, praticamente zero visibilidade no Instagram, era um Instagram pessoal. Só que quando eu compartilhei isso na internet, fiz um site e coloquei lá para o pessoal se inscrever e conseguir ter acesso a esse drive, as pessoas começaram a chegar no meu Instagram. Gente, que interessante. E aí foi um fluxo de pessoas que eu não estava, assim, acostumado. Sim. E eles iam me fazendo perguntas, né? Como que tal matéria é cobrada na faculdade tal, ou então qual a nota de corte da faculdade XYZ. Sim. E eu não tinha acesso a essas informações. Aí, nessa caminhada de tentar descobrir essas informações, eu fui produzindo conteúdo e foi ali que surgiu a ideia de lançar o Medicina Me Interessa. E aí a gente focar. Eu, na verdade, a gente até brincou, né, que o Ramon, eu surfei na onda do Ramon, porque quando a gente se conheceu, na verdade, antes da gente se conhecer, né, quando eu conheci o Ramon, eu olhava aquele drive e falava, gente, esse menino é genial. Da onde ele tirou essa ideia? Não é possível, porque é uma coisa que você não encontra em lugar nenhum do mundo, do Brasil. Eu tinha contato com outros professores. Ninguém faz isso. E aí eu falava, gente, ele é muito genial. Eu dava aula particular e o que chegava para mim de demanda de terceiro ano eram alunos que queriam a medicina nas particulares. Então eu acabei ficando especialista nas provas, né? Porque você estuda a prova, o que ele falou é padrão de prova. Existe um padrão de prova e o aluno ele precisa entender que tem um padrão de prova. Então, eu falo assim, gente, vocês não podem chegar na prova da Mescam e falar, nossa, caiu uma questão de estequiometria. Vai cair estequiometria, todo mundo sabe. Então, encontrar um padrão de prova é muito importante. Total. E aí, quando eu comecei a trabalhar no marketing digital, né, quando eu comecei a aprofundar nisso aí, que eu fui conhecer o Ramon. E eu falei, gente, genial isso que ele fez. Então você se conheceu uma honra estar pelas escutando redes isso. sociais, inclusive, você não sabia dessa... Não, eu que fui atrás dele. Gente. E eu falava, gente, como que ele teve essa ideia? Eu ficava encucada. E um dia eu perguntei, falei, Ramon, como é que você teve essa ideia? E o índice de aprovados dos alunos que vocês têm é muito alto. Sim. E a certeza que vocês falam sobre a aprovação também é incrível. Isso passa muita segurança para o aluno. Isso também é saber o caminho, né, que ele vai percorrer. Então, vocês já percorreram várias vezes, vocês sabem como guiá-los nesse percurso. É mais ou menos desse jeito. Porque eu falo,
não é possível, vocês têm acesso à prova. Não, é porque nós sabemos o que vai cair de tanto estudar, não é isso? Exatamente isso. A gente literalmente se debruça em cima dessas provas, né? A gente conhece as provas daqui do estado como a palma da nossa mão. Sim. E também tem essa questão que eu acho muito interessante da motivação do aluno. Vocês têm lá os jeitinhos, os presentinhos. Gamificação. Isso. Conta um pouquinho para o pessoal sobre essa parte, Ramon e Carol. Cara, dentro do nosso curso a gente colocou o quadro de estrelinhas, né? Aham. Eu coloquei o quadro de estrelinhas quando eu queria incentivar os alunos a fazer as provas antigas, porque justamente quando a gente começou o curso, estava fazendo as provas pela primeira vez, e eu estava enxergando um monte de padrão naquilo ali, e eu precisava que os alunos vissem com os próprios olhos. Sim. Então eu batia muito nessa tecla, façam as provas antigas, e eles não faziam. Entendi. Aí eu fui lá e criei um quadro de estrelinhas, que é uma planilha do Excel, com o nome dos alunos. Inicialmente tinha as provas que eles tinham que fazer, hoje a gente mudou um pouquinho, são os módulos do curso. Mas à medida que o aluno ele ia fazendo as atividades, a gente ia colocando estrelinhas ali e ele ia acumulando ponto. Naquele primeiro momento, eu achei que eles iam achar a coisa mais infantil do mundo, porque, cara, é o que a gente faz no jardim de infância, com as crianças. Sim. E eles ficaram assim, meu Deus, eu tô viciado nesse quadro de estrelinhas, eu não assim consigo mesmo. parar de fazer atividade mais. Eu tenho uma história muito engraçada com o quadro de Conta. estrelinhas. Conta aí, eu sei quero que história é essa. também, eu posso ganhar estrelinha, eu quero estrelinha. Eu tava pertinho do vestibular e química tem um peso muito grande na Sim. prova. É. E eu tinha Inegável. uma aluna, a gente tinha uma aluna em comum, e eu fui puxar a orelha dela, né? Falar, olha só, você precisa fazer mais exercício, não sei o quê. Aí ela, Carol, essa semana eu não posso. Falei, por quê? Porque eu tenho que entregar as estrelinhas do Ramon. Olha! eu lembro que eu falei, Ramon, não acredito que você tá fazendo isso comigo. Carol mandou mensagem pra mim, o ódio desse quadro de estrelinhas. A minha filha, eu passei assim, no corredor um dia desse, ela, mãe, eu já tô com 120 estrelinhas do Ramon. Eu falo, 120, eu acho que é isso. Eu falei, como assim essas estrelinhas do Ramon? Isso realmente causa um alvoroço dentro É o que a gente falou agora, né? É o desafio, Sim. é o desejo, tem alguma coisa ali para ganhar, então, que é uma coisa desejada, é o Sim. boné, a camisa, é a caneca. Assim, É muito legal. Eu não quero fazer inveja, não. Mas eu já conquistei as minhas estrelinhas. Muito bom. Eu Estrelinhas. posso provar. Exatamente. Agora, Muito bem. essas provas aqui no estado, elas são produzidas mesmo dentro de cada faculdade ou tem uma instituição maior que faz essas provas e manda para cada universidade? Vocês conseguem me explicar? Hoje a gente tem a MSCAM, né, que tem uma banca, que é a Fundep. Então, é uma empresa que produz a prova para a MSCAM. Mas as outras não. As outras são os professores da própria instituição. Eles não divulgam, né, quem são, mas são os próprios professores das instituições que fazem. Ah, entendi. E outra coisa interessante também é a tinta. Me conta Então, desse momento de aprovação. eu preciso, inclusive, vai parecer até combinado você fazer essa pergunta com a resposta que eu vou dar, mas eu juro que, Nada gente, aqui eu foi juro que não combinado. foi nada combinado. Preciso avisar que essa tinta, ela tem causado algumas reações no organismo da galera. Me conta. Aumento do batimento cardíaco, Ah. vontade de chorar sem nenhum sinal de tristeza aparente, Entendi. vontade de abraçar estranhos na rua. Acontecem umas coisas muito esquisitas com quem toma esse banho de tinta. Entendi. As pessoas ficam relatando, inclusive, que elas estão constantemente com a sensação de estar sonhando e sentem medo de ser acordados. Gente, qual é a composição química dessas tintas, Carol Borgo? Eu acho que é muito amor. É muita Eu acho dedicação. que é muita dedicação. Aquele pozinho que a gente sopra assim é feito de maisena com anilina, você acredita? Sério? Nada tóxico. Nada tóxico. Maisena Mas e é anilina. um pozinho mágico, né? É mágico. Um pó mágico. Eu falo que eu me permiti vivenciar essa tinta nesse último semestre. Eu tenho muito cuidado com os alunos que não foram aprovados. Sim. Muito, porque assim, quem passou está muito feliz, está comemorando muito e tal. Mas quem não passou está num momento muito delicado. Né? Então, assim, até esse último semestre eu não me permitia
comemorar com os alunos aprovados, porque eu falava, gente, eu tenho que cuidar de quem não foi. Eu também sinto isso. Só que esse semestre eu passei por uma situação muito bonita com 2 alunas. Eu chorei, tá? Eu posso falar a verdade, eu chorei. Eu Pois chorei é. com o seu Instagram lendo aquela história. Pois é. Eu tive 2 alunas que se uniram no online, que eu amo falar isso. Elas se uniram no meu curso no online. Fizeram grupos de estudos, né? Se desenvolveram uma amizade mesmo, além do curso. E uma delas passou e a outra não. Uhum. E essa que não passou, eu estava tentando há muito tempo. Sim. Então eu falo, a Rafa falou, eu vou me pintar no clericô ali na frente e tal, eu falei, vamos. Aí ela falou, a Vicky vem. Aí eu falei, nossa. Beijo, Vicky. Você me emocionou, menina. Eu falei, ela juntou todos os caquinhos dela. Ela Meu saiu Deus. lá de Colatina. Ela veio pra cá pra Sensacional. pintar a Rafa. Olha. E aí, naquele momento, a gente, Isso! naquele momento, eu fiz uma promessa para elas. A gente fez uma promessa, né? Eu falei, olha só, daqui 6 meses a gente vai estar nesse mesmo lugar te pintando. Olha isso. Falei, é uma promessa, a gente vai fazer de tudo para que isso dê certo. Meu Deus. E 6 meses depois a gente estava ali. E nesse dia eu falei assim, eu vou chamar alguns alunos para participar. Eu falei, acho que não vai aparecer ninguém, acho que os meninos não vão. E quando eu me vi, eu estava lá, na frente do clericô, no mesmo lugar, 8 horas da manhã, num domingo, o pessoal vindo do interior para cá. E eles falando, olha, eu vim pra você me pintar, pra você... Cara, foi um momento que eu... De novo. Olha isso. Olha de novo. É muito emocionante. Foi muito gostoso, foi muito gostoso. Eu fui com uma roupa que eu falei, não vai sobrar pra mim. Não, né? Não vai. Sobrou pra mim, sobrou pra todo mundo. Foi muito legal, foi muito legal. Então, acho que naquele momento eu entendi que sim, eu preciso cuidar dos meus alunos que não foram aprovados, mas sim, eu preciso me permitir comemorar com aqueles que foram, porque eles lutaram por aquilo ali, né? Foi uma vitória aquilo ali. Então, chegou foi o muito momento gostoso. deles, Exatamente. Né? E o Ramon tem uma história também que me tocou muito, que foi aquele rapaz que ganhou o estetoscópio. Aham. Conta pro Nossa, pessoal. isso foi muito legal. Gente, aqui A gente fez um... Gente, eu choro, tá? Lendo as coisas Mas de vocês. Eu tô lá, gostoso. tô não. Eu tô emocionada. Depois nós vamos falar sobre os pais dos alunos também. Então, a gente fez um sorteio de um estetoscópio internamente. E aí um aluno ganhou o estetoscópio. Para os aprovados ou Não, para os alunos? para mesmo? todos os alunos. Tinha alguns critérios para participar do sorteio, mas todos os alunos podiam participar. E aí, esse aluno, ele ganhou. Aí, na hora que ele ganhou, que eu anunciei o nome dele, ele mandou uma mensagem para mim. Eu não vi a mensagem dele na hora, falando, Ramon, preciso falar com você, Ramon, preciso falar com você. Aí eu continuei anunciando e encerrei ali a live. Aí ele me ligou. Então, cara, eu tô muito feliz de ter ganhado o estetoscópio, só que é muito importante para mim que o meu primeiro estetoscópio seja um presente do meu pai. Então, eu queria disponibilizar esse estetoscópio para que você possa sortear mais uma pessoa. Sim. Gente, e os atos são muito fortes, né? Eles emocionam, porque vem do coração. Vocês trabalham muito com o sonho das pessoas, né? Porque, por exemplo, existem algumas profissões que as pessoas fazem porque eu preciso ter uma profissão. Total. Agora, eu vejo que medicina, essa turma, ela dá muito visceral, né? Não é isso? Uhum. Vem com muita força, com muita garra, e é isso que eu quero, e ninguém tira isso de dentro Total. de mim. É isso mesmo, É isso. Ramon? É Cuidar isso mesmo. de vidas, né? Eu acho que Verdade. quem escolhe fazer medicina é porque quer cuidar de outras pessoas. E isso tem que ser muito forte mesmo. Até porque que profissional vai ser esse se não vier muito forte, né? Sim. E a preparação, ela tem essa jornada bem específica, mas eu sempre falo com a Gardênia, não se preocupa, porque é uma fase, vai passar e você precisa viver da melhor forma possível, então não se cobra muito, sabe? É um momento também que você precisa passar, que precisa ser leve, mesmo sendo de muita dedicação, mas a vida depois de um médico, depois na faculdade também, tem que ser de dedicação, porque se a gente desistir, a gente não chega em lugar nenhum, né? Sim. Então, eu vejo isso muito dos alunos de medicina, e como eu acompanho, eu sou uma seguidora fiel de vocês, eu vejo isso com todos, eles se repetem, tem um padrão. É muito interessante. Eu acho que o mais difícil para um aluno é entender que ele tem o caminho dele a percorrer. Total.
Porque a gente tem aluno que é aprovado em 6 meses, em 3 meses, em 1 ano, em 45 6 dias. anos, em Olha 45 isso. dias, e tem gente que tenta 5, 4 anos. Então, assim, eu acho que o mais difícil para um aluno, principalmente nessa idade, é entender que ele tem o caminho dele, que nem sempre o caminho dele vai ser como ele queria, e nem sempre o caminho dele vai ser igual o colega que está do lado, e acho que cabe aos pais trazer muito dessa tranquilidade, né? Desse, tudo bem, tem que estudar, sem Total. estudar não vai passar, Sim. mas tudo bem se não for agora, tudo bem se for daqui 6 meses, se for daqui 2, 3 anos, a gente está aqui para te dar o suporte, porque é o que você falou, não é, será que eu vou passar? Não, é quando você vai passar. Total. Você vai passar, agora é quando que você vai passar. E óbvio que quem está no processo não visualiza isso, né? Mas eu falo muito da maturidade. Às vezes o aluno fica 2, 3 anos tentando e ele chega lá dentro com uma maturidade que ele não teria 2, 3 anos atrás. Porque a faculdade, o vestibular é o primeiro desafio, daí para frente o desafio é muito maior. É isso mesmo. Então, quando o aluno está naquela situação, ele não percebe. Mas a maturidade que ele atinge, né? E isso pode ser em 6 meses, pode ser em 1 ano, vai fazer diferença lá dentro, né? Vai fazer diferença lá dentro. E 10 anos depois ele vai olhar para trás e vai falar que tudo aconteceu do jeito que tinha que ter acontecido. Tinha que ter acontecido, exatamente. Porque quando ele entrar para uma turma de faculdade, ó, eu fico arrepiado só de Olha pensar isso. nisso. Gente, eles amam Mas- muito esse negócio, meu. Eu tô o tempo inteiro. Eu tô aqui também. Segurando a cadeira. Quando eles entrarem numa turma de faculdade, eles vão estar encontrando a tribo que vai seguir com eles, não só pelos próximos 6 anos, mas talvez pelo resto da vida. Os colegas de profissão, muitos vão encontrar o amor da vida dentro de uma sala de aula, ou no âmbito ali, né, colegas. Então, assim, muita coisa vai se desenrolar a partir daquele passo que ele deu. E se ele tivesse entrado 6 meses antes na faculdade, ele teria desenhado a vida dele de uma forma completamente diferente. Então tá tudo preparado, tá tudo escrito e tem que ser da forma que tem que ser. E acontece. E assim, quando a gente pensa em sonho, eu lembro também de casamento. Vamos casar, é um sonho, tá. E aí, o desafio é lidar com os pais da noiva, com os pais do noivo. Como é pra vocês lidar com os pais dos vestibulandos? Cara, é legal, eu gosto bastante, assim, em geral, é mais uma questão de acolhimento mesmo, né, porque eu acho que os pais ficam tão ansiosos quanto o adolescente, às vezes até mais, mas é mais uma pegada de acolhimento mesmo, oferecer uma escuta empática. Às vezes não é nem o conselho que eu dou que faz a diferença pro aluno ou pros pais, às vezes é só escutar a pessoa e deixar ela organizar o próprio pensamento dela. Sim. E vocês observam que nesse progresso é foco total ou não? Peraí, eu preciso parar também, eu enquanto aluno preciso parar, ter o meu momento de lazer, ou não, tem que ser pauleira o tempo inteiro. Me fala isso em relação à química, física e matemática. Não, assim, acho que em relação a tudo. O que eu observo, né? A gente tem aluno que começa com o gás todo. Nossa, eu vou estudar 12 horas por dia, eu vou acontecer, nananã. E a gente vê que isso dura 1 mês. Entendi. Então é a constância. Em compensação, eu tenho aquele aluno que fala, não, eu vou estudar 3, 4 horas por dia, mas eu vou lá todos os dias. Todo dia ele está lá. E ele está indo para o lazer, e ele está fazendo uma academia, e ele está, às vezes, indo para uma igreja que ele gosta, saindo com o namorado, com os amigos. Ele consegue manter, não vira um peso, né? Vira uma coisa, é minha rotina, é meu hábito. Então, ele está ali, ele vai, e normalmente é o aluno que chega na prova de maio preparado, é o aluno que chega na prova de outubro preparado, porque ele não para, ele simplesmente segue. Diferente do aluno que dá aquele boom enorme, e daqui a pouco ele não aguenta mais, eu estou cansado, e ele não faz nada, porque normalmente o aluno que dá o boom, ele vai para o 0. Entendi. É o 0, é o 880. 880, né? exatamente. Ele vai lá em cima e ele vai para o 0. Então, tem que estudar? Tem que estudar. Tem que estudar muito. Tem que estudar muito. Mas precisa manter um equilíbrio, né? Uma vez eu estava conversando com uma psicóloga, que é uma ex-aluna minha, inclusive, que ela dá um suporte para os meus alunos. Ela fala assim, Carol, quando você tem um único pilar, que é o vestibular, e sua vida está aqui, você coloca ele em um único pilar, se você não passa, sua vida desmorona. Isso aqui vai tudo embora. Agora, quando você tem o vestibular, a sua família... E quando você passa também, porque amigos, a pessoa fica com aquele vazio, meu Deus, o que eu faço agora? Eu não sei como ocupar meu tempo. Eu tenho o meu vestibular, eu tenho a minha família, eu tenho os meus amigos, eu tenho minha academia, eu tenho nananã. Isso aqui falhou, tudo bem, eu tenho um monte de coisa aqui segurando.
né? Eu tenho, tá aqui. Vamos continuar, vamos seguir, vamos começar novamente, vamos fazer novamente. Quando ela falou isso, fez total sentido para mim, sabe? Eu falei, é isso, gente. A gente não pode colocar a nossa vida em cima de uma única coisa. Eu fiz isso com a OAB. Eu fiz isso com a OAB. E quando eu fui aprovada, aí fiz uma festa. No dia seguinte eu falei, e agora? Eu não tenho mais que estudar aquele tanto de horas que eu me dedicava. Era muito tempo. Era um vazio muito estranho, né? Muito estranho. Eu falava, vou estudar o que agora? E aí, claro, depois eu continuei estudando outros cursos. E, assim, eu fui aprovada, saiu o resultado. No dia seguinte estava escrito na pós-graduação. Justamente por isso. Mas eu entendi também que eu aprendi a estudar e que isso não poderia parar. E é claro, assim, depois que eles forem aprovados, eles têm o percurso da faculdade. Mas aconteceu exatamente isso comigo, porque eu apoiei tanto num pilar só, que era a minha vida, era OAB. Eu ia para a piscina, tá a Gardena nadando na piscina, e eu lá com os livrinhos, com os resuminhos. Eu ia pro negócio, eu no restaurante, eu viajava, às vezes eu nem lia o negócio, mas estava lá aquele monte de livro carregando atrás de mim. E isso faz muito sentido, é muito interessante. Eu acho que essa abordagem da Carol, ela vai funcionar para a grande maioria das pessoas. 90% dos seres humanos, a melhor situação é a pessoa realmente ter uma rotina equilibrada e ter lazer, ter um momento para estudar, continuar se socializando com outras pessoas. Mas eu também acredito no desequilíbrio. Mas assim, eu acho que em condições muito específicas. Eu falo isso por experiência própria. O que aconteceu comigo, por exemplo, quando eu decidi estudar para o vestibular, que foi aquele momento que eu ganhei a bolsa, foi um desequilíbrio total. Só que eu me vi numa situação que eu não tinha opção de parar de estudar. Eu tinha que ver aquela quantidade gigante de conteúdos, porque as pessoas iam me questionar, elas iam me pedir ajuda e eu tinha que estar pronto para ajudar. Então, assim, existia uma motivação externa que ia além do próprio estudo. Não era pela matemática, é pelas pessoas que estavam olhando na minha cara ali e a vergonha que eu ia passar se eu não conseguisse ajudar elas. Olha isso. E, assim, então você focou e... foi um momento de hiperfoco total. Eu consegui fazer algumas coisas grandes na minha vida com esses momentos de hiperfoco, mas realmente, para a grande maioria das pessoas, acho que o equilíbrio é a chave. E é importante a gente falar isso, porque como muitos alunos e pessoas que virão também, né, vão assistir, não se sintam culpados por ir à praia, por sair para jantar, né, ir no cinema, por ir ao cinema, assistir divertidamente, morrer de rir, que é importante, né? É importante. Mas também foca quando tem que focar, isso Total. É interessante. Então vocês têm, dando continuidade que a nossa conversa, porque eu adoro uma novidade. Vocês têm esse processo que cada um vem desenvolvendo, mas agora vocês também estão unidos num propósito também muito grande que está vindo aí. Fala um pouquinho pra gente, nós estamos hoje no primeiro episódio das Mentes Médicas do Veste ao Consultório. Conta um pouquinho, Ramon. Quero deixar bem claro que as mentes médicas não são as nossas mentes, e sim dos nossos convidados, dos nossos entrevistados. Então a gente vai estar decifrando literalmente a mente médica, colocando essa informação compilada numa caixinha e entregando para nossa audiência. Então esse é o objetivo. Sim. E é interessante. Vamos contar como é que vocês chegaram aqui? Vamos. Foi interessante. Vamos. Ramon. Vamos, começa, Ramon. Então, foi através da Gardênia, que é a filha da Luezes. E eu comecei a seguir a Luezes, percebi que ela falava bastante sobre comunicação, tem o podcast, inclusive esse espaço que a gente está aqui agora é nosso, seu, é nosso? É nosso. É nosso. E, cara, foi muito engraçado porque eu fiquei, assim, uns 15 dias... A gente já estava conversando sobre o podcast, mas eu fiquei uns 15 dias esperando para poder entrar em contato com você. Não sabia muito bem o que eu ia falar, que tipo de ajuda que eu podia esperar de você. E aí eu estava assistindo um podcast grande, e nesse podcast eles estavam contando como que eles começaram. E teve uma coisa que eles falaram assim que virou completamente a chave para mim, que é... No começo, a gente se perguntava o que a gente consegue fazer com o que a gente tem. Sim. E a chave virou para a gente quando a gente começou a fazer a seguinte pergunta: quem é a melhor pessoa para ajudar a gente com isso? Olha. E aí eu lembrei
de você na hora, não tinha como pensar em outro nome. E aí te mandei a mensagem e tudo aconteceu muito rápido. Muito rápido. né? Em poucas horas a gente estava com o primeiro episódio organizado para acontecer, com a festa pronta, com todos os itens do checklist do que tinha que acontecer na festa, já tudo pronto. Então, assim... E foi uma Nossa. surpresa muito agradável, porque a gente ficava, vamos fazer, vamos conversar. E a gente simplesmente chegou para conversar e saiu com tudo definido. E ele me mandou uma mensagem assim, Léo, tudo bem? Eu estou pensando em montar um podcast, gostaria de algumas orientações. Quando eles chegaram aqui, tinha tudo pronto. Tava tudo aqui. E aí me surpreendeu também, que eu falei, olha, a logomarca a gente precisa trabalhar e fazer. Eles falaram, não, tá pronta. Então foi uma união mesmo de forças aí para que acontecesse as mentes médicas do Veste ao Consultório, trazendo mais informações. A princípio vai ser um projeto estadual, mas nós vamos... eu aqui como produtora, se vocês me permitem. Claro. Total. Podemos alcançar aí muitas mentes, né? E eu tenho certeza que já é um sucesso. E hoje nós estamos nessa estreia. E além das redes sociais e também do YouTube e de todas as nossas plataformas, tem um evento muito especial que as pessoas estão descobrindo agora, né, diante desse episódio, porque foi tudo tão rápido que nós conseguimos fazer essa surpresa. Agora me conta um pouquinho sobre os planos para o futuro, o que vocês pensam, como que vai ser esse projeto, como vai ser desenvolvido e conta para o pessoal aí um pouquinho. Acho que nosso objetivo é trazer o maior número de informações possíveis, desde dos alunos que estão estudando para o vestibular, dos alunos que ingressaram na medicina, que estão ali na faculdade, né, trazendo pessoas desse ramo, né, que vivenciam. Mas o nosso objetivo é fazer com que isso cresça, né? É trazer uma expansão mesmo, né? Não é deixar focado aqui. Afinal, a gente está falando de medicina, né? Mas medicina tem no mundo inteiro. Então, o nosso objetivo é expandir esse pensamento para que outras pessoas, outros convidados, inclusive, possam vir e trazer. A medicina é gigante, né? A preparação para o vestibular é gigante, a medicina é gigante. Toda hora que a gente conversa vem uma ideia, fala, nossa, nunca tinha pensado nisso. E a gente tem desde tudo, né? A gente tem desde como começar a estudar até o que você vai fazer quando você formar, né? Como é que você vai cuidar da sua finança quando você formar, que é uma coisa muito interessante. Como é que você vai fazer para bancar a faculdade? Enfim, a gente tem como conversar com muitas pessoas e abrir a mente de muitas pessoas, né? Inclusive para trazer oportunidade para, às vezes, para uma pessoa que nem sabia que teria essa oportunidade, né? Exatamente. Às vezes a pessoa ela nem sabe que ela tem a possibilidade de fazer um curso de medicina numa particular com uma bolsa de 100%, ou com um financiamento que seja realmente atrativo. Sim. E a gente quer justamente futucar os bastidores do mundo da medicina e trazer essa informação aqui na ponta para a galera. E viabilizar esse sonho também, né? Porque antigamente o que eu observo é que tudo era federal. Sim. E, por exemplo, na cabeça da Gardênia nunca passou uma federal. É sempre Mescão, VV, e aí ela passa na porta da Mescão, ai, meu sonho, eu vou entrar aqui dentro. Aí conheceu a UVV fazendo a primeira prova lá, ela, nossa, parece que eu estou em outro país, um lugar aqui de outro mundo, eu quero fazer essa. Ela, mãe, agora eu não sei o que eu falo. Fala estudo, você passa, entra. Total. E aí, tá, mas como é que vai pagar? Porque é uma faculdade que tem um valor agregado bem alto, né? Claro. Mas a gente sabe que existem também as formas, porque o negócio é realizar o sonho. E aí a gente sabe, o sonho dela desde pequena, 5, 6 anos de idade, a menina já sonhava ser médica, porque ela tá com o jaleco, com o negócio pendurado aqui, vendo as mulheres parindo. Eu não posso ver sangue, a menina via cirurgia, sabe? Então, assim, eu tenho esse exemplo dentro de casa e eu quero parabenizá-los por essa iniciativa que é incrível. E como que eu vejo que vocês podem ajudar também? A gente aqui do outro lado tem todas essas inseguranças, porque, por exemplo, eu não venho da área da saúde, mas eu tenho uma filha que sonha em ser médica. Então, o que eu vejo? Conhecendo vocês, eu tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, eu sigo vocês ativamente nas redes sociais, mas aqui o podcast, a partir do momento que vocês sentam nessa mesa e bate um papo descontraído com outros profissionais, a gente conhece também como que é esse desenvolver, como que está sendo tratado isso. E eu vejo que é tanta dedicação também do lado daí, que isso traz mais segurança. Então, eu tenho certeza que
este novo projeto já é um sucesso incrível. Contem sempre comigo. Eu gostaria, assim, tem alguma coisa que a gente não conversou que precisaria falar? Acho que é isso, Acho né? que É isso? Eu gostaria agora que vocês olhassem para esta câmera aqui, um de cada vez, e mandassem um recadinho para essas mentes que estão lá do lado, esperando que a gente vai trazer aqui também alguns Claro. alunos, né? Alguns pais de alunos, de algumas outras áreas. Então, fala agora, dá um recado ali, Carol e depois Ramon, para quem está nos assistindo neste primeiro episódio. Podem esperar episódios aí maravilhosos, com convidados maravilhosos. O nosso objetivo realmente é mastigar todas as informações que vocês precisam e trazer aqui para vocês. Então, a gente espera que vocês acompanhem a gente. É isso. É isso, seja muito, muito bem-vindo ao Mentes Médicas. A gente realmente pretende trazer informação cavada do fundo dos bastidores aí dos vestibulares de medicina, informação de qualidade, informação que talvez você não encontraria com tanta facilidade assim. E, cara, agora falando sobre você, acredita no processo, acredita em você, faz a sua parte, faz as provas antigas, sua hora vai chegar. Verdade. E deixa agora o Instagram de vocês também para o pessoal seguir. O meu é @carolborgo.química. E o meu é @RamonSQR. É isso aí, meu povo. Ai, gente, que alegria, que alegria, que alegria. Ai, meu coração está transbordando. A alegria é toda nossa. Meu Deus. É uma honra estar dando esse primeiro passo com você, com uma pessoa do seu gabarito. Que coisa linda. Foi assim, a melhor forma que a gente poderia imaginar de começar esse projeto. Exatamente. E neste momento, então, está lançado o podcast Mentes Médicas. Médicas do Veste ao Consultório. Me sinto muito honrada, muito obrigada mais uma vez pela confiança no meu trabalho. A partir dos próximos episódios eu estarei atrás das câmeras. E essas duas pessoas incríveis aqui, que vocês estarão muito bem assistidos, tanto nas aulas quanto aqui também nos nossos episódios. Eu estarei atrás das câmeras, eles estarão aqui. Muito obrigada. Lembre-se, vamos fazer aquele convite? Se inscreva no canal, ative os sininhos para vocês receberem as notificações, porque vocês terão conteúdo de muita excelência aqui. Mandem também as dúvidas pelas redes sociais. Em algum momento nós faremos esse podcast ao vivo também, Sim. né? Agora nós tivemos toda essa gravação para preparar para o evento, mas nós teremos também as gravações, os episódios ao vivo. Então participe lá no chat, mande as suas dúvidas. É mais um canal que vocês terão para os professores de vocês. Então aproveite essa abertura. Eles estão aqui para servi-los, eu tenho certeza disso. É isso. E muito obrigada mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao Estúdio Supercast. E está lançado Mentes Médicas do Veste ao Consultório. Parabéns! Muito obrigada a vocês que nos acompanharam, minha equipe técnica, muito obrigada. Aos bastidores que estão aqui nos acompanhando também, muito obrigada. E até o segundo episódio, ao próximo episódio de Mentes Médicas do Veste ao Consultório. Vamos sim! Muito bom! Amei. Deu Amei certo. também, deu certo.